Oi gente, tudo bom? Bem-vindos a mais um vídeo do canal. O vídeo de hoje vai ser a parte 3 da nossa franquia de Sobrenatural. Bom gente, como eu expliquei nos outros vídeos, a ordem cronológica correta seria A Origem, A Última Chave, Sobrenatural e Sobrenatural capítulo 2. A ordem de lançamento no cinema e de produção mesmo foi Sobrenatural, Sobrenatural parte 2, A Origem e A Última Chave. Só que como eu expliquei pra vocês, tá tudo ao contrário. Então vamos pra Sobrenatural. Eu acho que muita gente conhece a história desse filme, ele ficou bem famoso, é muito bom. E, inclusive, essa família que vai aparecer no primeiro vai ser a família do segundo e a família do novo que tá no cinema, que é a Porta Vermelha. Então é muito importante entender a história dessa família. O filme começa com Josh, criança. Ele tá na cama dele, dormindo, tentando dormir, algo do tipo. E tem uma pessoa rondando a casa dele, mais especificamente na janela dele. E ele tá com medo. Então, simplesmente acontece isso. E aí o filme já vai para atualmente. O Josh, ele já é um pai de família atualmente, né? Na época ele era uma criança. Ele tem 3 filhos, que são 2 meninos de idades parecidas, entre 8 e 10 anos, e uma bebezinha de meses. Ele e a esposa e os filhos acabaram de se mudar para uma casa nova. E o filme já começa depois dessa parte do Josh criança. Com o Josh, ele e a esposa estão dormindo, ela acorda, desce as escadas, vai até a sala da casa. Tem caixa espalhada por todos os lugares, né? Porque eles acabaram de se mudar. E ela começa a arrumar algumas caixas e acha fotos antigas das crianças, bebezinhas e tal. Quando ela vê o Dalton, que é o filho mais velho, ele acorda também e vai lá conversar com ela. E aí eles começam a ver as fotos juntos. Ele pergunta por que não tem nenhuma foto do pai dele, criança. A mãe não sabe responder. E aí eles mudam de assunto. E aí já pula pra parte da mãe fazendo o café da manhã para as crianças, no telefone lá resolvendo mil coisas, as crianças gritando, chorando. O pai acorda e tal. Essas partes não são muito importantes. E pula pra parte que ela volta a arrumar a mudança e os livros que ela tinha colocado na prateleira da sala estavam todos no chão. Então ela culpa o Dalton. Ela fala, Dalton, por que você fez isso? Por que você jogou meus livros no chão? E o Dalton fala que não foi ele, e realmente não foi ele. Pula pra parte que os meninos já estão na escola e tal, e a mãe tá tocando piano na sala. A bebezinha tá dormindo no quarto lá em cima e o pai foi trabalhar. Então só tá ela, que o nome dela é Renee, e a bebezinha em casa. Então, enquanto ela tá tocando piano lá na sala, ela tá com a babá eletrônica pra ouvir qualquer coisa, né, da bebezinha. Ela tá lá tocando piano e aí ela escuta o choro da filhinha dela, um choro desesperado na babá eletrônica. E ela sobe as escadas. Quando ela sobe, ela sente uma presença no quarto da menina, mas não acha ninguém. Ela olha atrás da cortina e tal, mas não acha ninguém, o que é bizarro, porque ela realmente sente uma presença. E parece que a bebezinha tinha visto algo, porque ela tava aterrorizada. E depois de ela acalmar o bebê, ela vai até o sótão, porque a porta do sótão fica no mesmo corredor dos quartos. Então ela vai até o sótão, só que pra acender a luz, ela não alcança, é daquelas que puxam a cordinha. E aí tem uma escada do lado, aquelas escadas de madeira antiga, sabe? E ela sobe. Quando ela sobe, ela acaba quebrando um dos degraus. Só que aí ela apaga a luz e sai. E já tá de noite, o Josh voltou do trabalho. Eles estão lá conversando, e a bebezinha e o outro filho mais novo. O Dalton, ele tá brincando na escada normal, com os brinquedinhos lá, ele tá brincando sozinho. Quando a porta do sótão abre, que tá do lado dele. Ele, então, fica curioso, como qualquer criança, vai até lá. E ao tentar acender a luz, que foi a mesma coisa que a mãe dele fez, né, com a cordinha, ele não viu que o degrau estava quebrado, e ele pisou justamente no degrau quebrado, caiu e bateu a cabeça. Quem assistiu o outro vídeo, a parte 2, sabe que a Elise, quando ela estava resgatando a Melissa, que era a menina que estava no Mais Além, ela abriu a porta errada e viu um menininho subindo na escada, caindo num sótão vestido de super-herói, e foi exatamente essa cena que ela viu. O Dalton estava com uma capa de super-herói e subindo e caiu. E ele viu alguma coisa, que no caso a gente sabe depois que foi a Elise. Só que ele não entendeu muito bem o que era. Ele começou a ouvir um barulho estranho de coisas estalando. Os pais que estão lá embaixo, eles escutam um grito apavorante do Dalton. Quando eles chegam lá, o Dalton diz que a perna dele ele não consegue mexer e tal. E ele tá com um machucado enorme na cabeça.
porque ele caiu. Os pais falam pra ele que não é mais pra ele subir ali no sótão, porque é muito perigoso, é muito escuro e tem muita coisa quebrada e ele pode se machucar. E aí o pai dele pega ele no colo e leva até a cama pra ele dormir. Bom, ele dá boa noite pro filho. Ele e a mulher vão pra cama. Pelo visto, os outros já estão dormindo. O que eu senti falta nesse filme, que eu achei em comparação aos outros, é que a cronologia dele é meio... não é completa. Vai pulando as partes, sabe? Muita coisa acontece que a gente não vê. Então, tipo assim, acontece uma cena de dia e aí a próxima cena já tá de noite, então pula metade do dia, enfim. E aí naquela mesma noite, durante a madrugada, alguém tá chamando o nome do Dalton, uma voz bizarra. Só que o Dalton não acorda, ele não escuta, e aí já amanhece. A mãe tá lá fazendo café da manhã e os filhos já acordaram, só que o Dalton não acordou. Então ela pede pro Josh ir acordar o menino, porque senão eles vão se atrasar pra ir pra escola. O Josh tenta acordar o Dalton, ele acha que ele tá com preguiça e já tá lá abrindo as gavetas, pegando o uniforme dele e arrumando as coisas e pedindo pra ele acordar. O Dalton não dá nem sinal de que tá acordando. O Josh vai lá, sacode ele, fala com ele e percebe que o menino não acorda. Já pula pro hospital, onde o Dalton tá internado e o médico tá explicando pro Josh e pra Renee o que tá acontecendo. Ele fala que tá tudo bem com o Dalton, que não tem nada de errado com ele, mas o menino simplesmente não acorda, ele entrou em um coma e ninguém sabe como tirar. Os pais pensaram que poderia ser por aquela queda que ele teve da escada, né, que ele bateu a cabeça e depois já foi dormir, o que eles não deveriam ter feito, mas esse não foi o caso. O médico disse que ele não teve nenhum dano na cabeça, foi só um corte mesmo, de boa. Ele simplesmente fala que não tem o que fazer porque só vai esperar o menino acordar. E que ele nunca viu isso na carreira dele como médico, e era um médico velho, então não tinha nada pra ele fazer. Que pra quem viu a parte 2 também sabe que foi a mesma coisa que aconteceu com a Melissa, que era a sobrinha da Elise, que simplesmente ficou em coma e os médicos não conseguiam acordar ela. Bom, o filme pula 3 meses e o Dalton, ele volta pra casa, ainda em coma. Os pais preferiram que ele ficasse em casa do que no hospital, ele tava em coma de qualquer maneira. E tem uma enfermeira explicando pra Renee tudo que ela vai ter que fazer, né, tipo, como que troca o acesso de não sei o que, o soro, a sonda e tal, e tá explicando tudo pra ela. A Renee, ela tá tocando piano de novo, igual da outra vez, quando ela escuta uma coisa bizarra vindo da babá eletrônica. Uma voz muito esquisita de um homem sussurrando algo, e aí dá pra gente entender que tá falando, você não pode fazer nada, como se ele estivesse conversando com alguém. E aí ele fala, você não pode fazer nada, você não pode fazer nada, não tem nada que você possa fazer, você não pode fazer nada. E ela, muito burra, em vez dela ir, né, no quarto da filha dela, afinal, a babá eletrônica tava lá, o barulho tava vindo de lá, e um homem, era pra ela ter corrido, ela ficou só escutando lá na sala mesmo, a babá eletrônica, pra ver o que o cara tava falando. A voz tá ficando cada vez mais agressiva, fala, você tem que me dar o que eu quero. E aí é a hora que a bebê dá um grito apavorante. A Renee resolve subir as escadas, finalmente. Chega no quarto, né, a bebê tá chorando, ela pega a bebê no colo e ela sente de novo aquela presença bizarra. Aí já pula pra noite. Ela tá botando o filho dela mais novo na cama e o quarto dele era porta com porta pro quarto do Dalton. Só que o menino fala pra mãe que ele quer trocar de quarto porque ele tá com medo do Dalton, porque o Dalton tá passeando pela casa durante a noite. A mãe fala que isso não tem como acontecer, porque o Dalton tá em coma, não tem como ele andar pela casa de noite. Enfim, e não dá mais bola pro menino. Só que aí o menino, de madrugada, vai fechar a porta do quarto, porque ele tá realmente com muito medo do Dalton. Ele tinha visto o Dalton andando pela casa outras vezes, não mostra, sabe? Ele só fala. Ainda nessa mesma noite, durante a madrugada, alguém bate na porta da casa. E o Josh desce pra ver quem é. Ele tá lá vendo se tem alguém, só que não tem ninguém. Quando ele escuta o choro da filhinha dele, desesperada. Quando ele chega no quarto dela, a esposa dele já tá lá, a Renee já tá lá, com a bebê no colo. E a Renee, ela tinha visto um homem no quarto da menina. De relance, sabe? Uma coisa bem rápida. E ela fica apavorada e fala pro Josh que tem um homem ali, e o Josh começa a procurar e não vê ninguém. Quando um alarme da casa toca, o Josh leva um susto e desce as escadas correndo pra ver o que aconteceu. E alguém simplesmente arrombou aquelas correntinhas que ficam na porta, como se tivesse empurrado com muita força, uma força sobre-humana, a porta, suficiente pra arrancar a correntinha da porta. O filme já pula pro outro dia. A Renee, ela tá arrumando a cama do Dalton, quando ela vê uma mancha na coxa de cama dele, como se fosse uma mão
enorme, com uma marca como se fosse sangue, né? Era uma marca vermelha de mão, uma impressão de mão, com umas unhas pontudas. E ela fica apavorada. Ela espera o Josh chegar do trabalho, ele chega e ela tá na porta da casa de noite já, com a coxa na mão. Ela mostra pro Josh a coxa e fala que tá com muito medo daquela casa. Ela se sente observada e que ela quer mudar de casa porque tem alguma coisa errada com aquela casa e, enfim, e ela não se sente segura. Ela e o Josh começam a discutir porque o Josh não acredita nela. E aí já pula pra parte que o Josh vai dormir no sofá. Ela manda o Josh dormir no sofá. Só que no meio da noite, ela vê uma coisa dentro do quarto. Ela vê um homem, que foi simplesmente o mesmo homem que ela viu no quarto da filhinha dela. E ela começa a gritar apavorada. O Josh sobe as escadas, vai até o quarto e não vê nada. Então eles resolvem se mudar daquela casa, porque, segundo ela, a casa tem alguma coisa ruim. Enquanto isso, o Josh, ele tá tendo alguns flashbacks da infância dele, que é justamente aquele flashback do começo que eu falei pra vocês, que ele tá deitado no quarto e tem uma coisa esquisita rondando a janela dele. Ele tem esses flashbacks, mas ele não entende muito bem o que que é. Eles estão na casa nova, a mãe do Josh tá lá ajudando a Renee a desembalar as coisas e tal. E ela tá super achando que tá tudo bem agora, eles trocaram de casa. Daí a Renee, ela coloca uma música clássica tocando ali no disco de vinil e vai arrumando o quarto dos meninos e tal. Daí ela sai pra jogar o lixo fora. Quando ela olha pela janela pra dentro da casa, a música foi trocada por uma música muito antiga. E tem um menino com uma roupa bizarra de séculos atrás dançando na frente do toca-discos de vinil. Ela entra correndo em casa e não vê ninguém e tá tocando aquela música. Não foi ela que colocou. E ela vai até o quarto do Dalton, onde ela vê que tem alguém dentro do armário. Quando ela abre, o menininho sai de lá e começa a correr e ela fica ouvindo risadas de crianças pela casa e ela fica apavorada. Quando o Josh chega do trabalho, a Renee tá em casa com o padre, conversando com o padre sobre toda a situação. Só que não mostra sobre o que exatamente eles conversaram. Só o padre indo embora e dizendo que vai deixar os dois conversarem, que eles precisam conversar, e vai embora. A mãe do Josh também tá lá, né, junto com o padre e tal. E aí ela chama eles pra conversar, eles sentam numa mesa e os três vão conversar. E ela conta um sonho que ela teve na noite anterior. Nesse sonho, ela tava dentro da casa deles, dessa casa nova. Era como se ela estivesse lá mesmo. Ela entrou na casa, tava tudo escuro, era de noite. E ela conseguia ver as pessoas dormindo, ela abria as portas do quarto e via a Renee e o Josh dormindo no quarto, o outro filho dormindo no outro, a bebezinha no outro, e o Dalton no outro. Ela disse que quando entrou no quarto do Dalton, tinha alguém do lado da cama dele, meio que no escuro, uma parte que ficava uma sombra. Era um bicho enorme. E ela perguntava pro bicho o que ele queria ali, por que ele estava ali. E o bicho simplesmente apontava pro Dalton. Daí ela disse que acordou. Quando ela termina de contar a história e ela olha pro Josh, aquele bicho tá atrás dele. Ela leva um susto absurdo, dá um grito. E aí, nesse mesmo momento, eles escutam um barulho vindo do quarto do Dalton, como se fosse um furacão quebrando tudo. E aí eles vão até lá, a porta fecha na cara deles. O Josh começa a tentar arrombar a porta e ele acaba conseguindo. Quando eles entram, o quarto tá simplesmente destruído. A cama tá revirada, as cortinas estão rasgadas, a janela tá quebrada, tudo tá, tipo, muito bagunçado. E a coxa de cama do menino tá com aquela mesma marca de mão, uma coisa vermelha. E o menino tá jogado no chão, tipo assim, empurrou ele lá e ele tá caído no chão. Depois disso não dava mais pra ignorar, né? Daí a mãe do Josh vira pra ele e fala que ela conhece alguém que ela acha que pode ajudar. Que é exatamente a hora que ela liga pra Elise, que no último filme acaba desse jeito, né? A Elise recebendo uma ligação da mãe do Josh. E ela fala que é a mãe do Josh e que agora precisa da ajuda com o neto dela, porque a Elise já tinha ajudado o filho. Então a Elise, ela vai com os dois doidos pra casa do Josh e da Renee. E começa a ver as coisas, né? Tipo, olhar os quartos e tal. E ela sente que tem alguma coisa errada. Ela vai pro quarto do Dalton, o menino tá lá deitado na cama. Um dos doidos, que eu não sei se vocês lembram, ele desenha e escreve aquilo que a Elise vê e escuta. Enquanto o outro, ele é a parte tecnológica, né, da filmagem, das fotos. A Elise vai descrevendo pra ele o que ela tá vendo no teto, acima da cama do Dalton. Tipo, a cama tá aqui, o menino deitado, e ela tá vendo alguma coisa exatamente em cima dele.
E ele começa a desenhar e tal. A Renee, ela fica sem paciência e toma o caderninho da mão do doido. Quando ela olha, ele desenhou o bicho vermelho, que é o mesmo bicho que a mãe do Josh tinha visto no sonho, perto do Dalton, e que também ela tinha visto atrás do Josh, né, naquela hora lá que ela gritou. A Elise, então, ela vai até a sala da casa, senta com os pais do Dalton e com a avó pra conversar, pra explicar o que tá acontecendo. Ela fala que o Dalton, ele tem um dom de viagem astral, ele dorme e simplesmente sai do corpo dele. E ele acha que aquilo é um sonho, então ele tem super coragem lá e tal, achando que tá sonhando. Ele viaja pra lugares distantes. Só que dessa vez ele foi muito distante, que é aquele lugar que eu falei pra vocês, que é onde ficam as almas do mal, e a Elise já foi lá 200 vezes, e fala que não é a casa que tá assombrada, e sim o Dalton, porque como ele não tá ali, só o corpo dele tá ali, ficam várias entidades malignas rodeando o corpo dele pra poder possuir. Porque eles querem vir pra esse plano, mas eles precisam de um corpo vivo que esteja vazio, e o do Dalton é perfeito, tá vivo e vazio. E essas coisas simplesmente querem possuir o corpo dele pra fazer mal ali pra humanidade. Então é por isso que eles estão rodeando ali, então o menino tá atraindo muita coisa horrível. E a casa tá sendo assombrada, a família. Ela diz que o Dalton, ele se perdeu. Por isso que ele não conseguiu voltar pro corpo dele, e ele foi longe demais, não conseguiu voltar, porque o lugar que ele tava era escuridão, né? Vocês já viram mais além, eu já mostrei fotos pra vocês. Ela fala que tem um jeito de ajudar o Dalton, e que precisa ser logo, porque quanto mais ele fica fora do corpo dele, mais fraca fica a conexão, né, da alma com o corpo, e mais fácil fica para os outros bichos do mal possuírem ele, e que esse demônio especificamente, que é um bicho vermelho, que ela viu ali, ele tá muito próximo de conseguir. Porque não é qualquer um desses bichos que consegue possuir. Demora anos e anos pra eles conseguirem viajar lá do mais além até o nosso mundo. E ele é totalmente perverso, então ele é um perigo. E por isso que ele tá assombrando todo mundo. E ela diz que tem um jeito de ajudar o Dalton, só que ela precisa da confiança total do Josh e da Renee. O Josh, ele fica estressado e manda ela embora, ela e os caras. Ele fala que já ouviu aquela palhaçada suficiente, que sabe que eles são charlatões e que ele só aceitou que eles fossem ali pra acalmar a esposa dele e que ele deu uma chance e que agora era pra eles irem embora porque eles estavam se aproveitando de uma família que tava com um menino super doente, em coma, e que eles não sabiam fazer nada e expulsa eles da casa. Depois disso, o Josh, ele vai até o quarto do Dalton e começa a conversar com ele. Ele fala pra ele voltar, pergunta onde ele tá, e fala pra ele que se ele estiver ali é pra ele mandar um sinal. Bom, imediatamente cai um desenho do Dalton que tava grudado na parede. Esse desenho tinha relatos do Dalton falando assim: ah, essa noite eu viajei pra tal lugar e foi desse jeito, eu vi isso, eu vi aquilo. E quando o Josh olhou pro mural de desenhos do Dalton, tinha várias coisas estranhas, tinha uma porta vermelha, tinha um tipo de unicórnio, tinham vários relatos escritos nos desenhos. E aí o Josh começa a acreditar. Ele chama de volta a Elise e os doidos, e aí eles vão até lá. A Elise começa um ritual. Nesse ritual, ela vai tentar achar o Dalton, ela vai no mais além. Enquanto isso, o doido lá tá escrevendo, né, tudo que ela fala pra ele. E ele escreve que o Dalton tá falando pra ela falar baixo, porque o bicho vai encontrar eles, enfim. E aí a Elise fala que não, que quer pra ele seguir o som da voz dela e tal. E ele fala, tipo, não, silêncio, ele vai encontrar a gente. Ele fala assim, ele encontrou a gente. E o menino fica em silêncio completo. Nessa hora, a Elise escuta alguém falando que vai arrancar as vísceras dela. Alguém que tá muito puto com ela. E é aquela mulher que persegue ela, não sei se vocês lembram, que disse que ia matar ela nos outros filmes. Ela até não ia mais pra mais além com medo dessa mulher. E era ninguém mais, ninguém menos do que a mesma mulher que assombrava o Josh quando ele era criança. Uma velha esquisita, com uma roupa de noiva preto e uma vela na mão, uma maquiagem muito borrada, uma coisa assustadora. Por isso que eu disse pra vocês lá na origem que ela fala que não vai mais pro mais além, porque da última vez ela foi ameaçada por uma entidade quando ela tava ajudando uma pessoa que era justamente o Josh, né, que a mãe dele tinha contratado a Elise pra ajudar ele, que ele tava sendo assombrado por essa coisa. E a coisa começa a gritar com a Elise, Bandeira, vou arrancar suas vísceras. E aí a Elise volta. Quando a Elise volta, tá do lado deles, na mesa, em pé. Os olhos fechados, claro, o menino ainda tá em coma. Só que tem alguma coisa possuindo ele.
Nesse momento ele bate a mão na mesa e todo mundo voa, cada um para um lado, para a parede, e começam a aparecer coisas do mais além, tipo, vários tipos de entidade assustando eles e... Enfim, a Elise corre, que é pra exorcizar o Dalton, pra aquela coisa sair dali e levar com ele aquelas coisas que estão ali. Até que ela consegue tirar a coisa e o menino cai no chão e tudo volta ao normal. Naquele momento, os doidos estão conversando lá sobre as fotos que eles conseguiram tirar naquele momento e eles olham que tem uma coisa controlando o Dalton. Quando eles vão colocando um vídeo que eles fizeram numa frequência mínima, eles conseguem ver o bicho vermelho puxando a mão do Dalton, tipo, empurrando, como se ele fosse uma marionete. E aí eles falam pra Elise que foi o bicho, enfim. Depois daquilo, eles vão pra sala. Elise tinha chamado a mãe do Josh, porque ela precisava conversar com ele. Ah, não falei pra vocês, mas nessa parte explica que os outros filhos não estão em casa, eles estavam com essa avó. E aí a avó vai pra lá, mas os meninos não vão, eu não sei com que eles ficam. Eles não explicam. Mas aí a Elisa disse que foi ela que chamou a mãe do Josh, porque elas precisam contar uma coisa pra ele. Elas falam que o Dalton tem o mesmo dom que o Josh tinha quando era criança, que por isso mesmo que elas se conhecem há muito tempo, porque a Elise ajudou o Josh quando ele era criança, porque ele fazia essas viagens. E uma vez ele voltou e foi seguido por essa entidade horrível da noiva, que não é noiva, é uma coisa estranha. E essa entidade estava perseguindo ele, estava querendo possuir ele. E a Elise teve que ser chamada para ajudar eles e tal. E acabou apagando da memória do Josh que ele tinha esse dom. E também que tinha acontecido tudo isso, por isso que o Josh não lembrava. E que era por isso que o Josh não tinha foto criança, porque a mãe dele, toda vez que tirava fotos, a coisa saía no fundo das fotos, cada vez mais próxima do Josh. A Elise recomendou que ela não tirasse mais fotos e que ela escondesse essas fotos. Ela leva pra lá, o Josh começa a olhar e ver aquela coisa esquisita. E a Elise fala que o único que pode ajudar o Dalton é o Josh. E ele precisa ir pro mais além, atrás do filho. E aí a Elise começa um ritual, aquele ritual lá. E o Josh acorda no mais além. Ele tá andando por lá, tudo escuro, com uma lanterna. E quando ele vê uma criança correndo, e ele segue, ele acha que é o Dalton. Quando ele ilumina, era ele mesmo criança. E aponta pra ele aonde que o Dalton tá. E aí aparece aquela casa que eles moravam primeiro, né, que eles se mudaram, que foi onde o Dalton caiu, e o Josh vai pra casa. Quando ele entra lá, tem um monte de entidade esquisita, sentada no sofá, umas coisas bizarras, e tem uma noiva, não é essa noiva que eu falei pra vocês, que perseguia ele, era outra, subindo as escadas da casa e ele segue ela. Chega até o andar de cima e ele sai abrindo todas as portas que ele tá vendo pela frente e vê várias entidades bizarras que tentam atacar ele. E aí ele acaba chegando na porta do sótão, que foi justamente onde o Dalton caiu e tal. E ele entra nesse sótão. Quando ele entra nesse sótão, tem uma porta vermelha. Ele entra nessa porta vermelha e lá tem um lugar muito macabro, cheio de neblina e luz vermelha e tal. E ele vê o Dalton acorrentado no chão. Bom, o Dalton vê ele, eles se abraçam e ele começa a tentar soltar o Dalton das correntes, solta. Só que aí o demônio ataca eles. E o Josh começa a se debater, né, no corpo dele real. E aí a Elise fala, Josh, você consegue vencer ele porque você tá vivo e ele não. Então você é mais forte do que eles. A mesma coisa que aconteceu com ela no outro filme, que ela fala pra Queen, né, que ela é mais forte porque ela tá viva e ela consegue atacar o bicho. O Josh faz a mesma coisa, ele empurra o bicho, consegue atacar e pega o Dalton no colo, né, e sai pela porta vermelha. Mas eles não fazem ideia de pra onde ir. Fica tudo um breu de novo. E daí, nesse momento, várias entidades começam a cercar os dois, né? O Josh tá com o Dalton no colo, o Dalton tá segurando a lanterna, só que eles ficam super perdidos, porque eles estão cercados por aquelas entidades esquisitas, no escuro, não sabem o que fazer. A Elise fala pra Renee que é pra ela falar pra ele voltar, seguindo o som da voz dela. E ele vai seguindo até que eles conseguem chegar na casa atual deles, só que lá no mais além. Aí ele solta o Dalton e fala pro Dalton ir pro corpo dele, que ele vai atrás. Só que o Dalton, ele tá andando pelo corredor e aí o demônio vermelho começa a perseguir ele, e começa uma coisa, ele tentando puxar o Dalton de volta, não sei o quê. Nesse momento, o Josh, ele olha pela janela da casa e aquela entidade da noiva bizarra, assustadora que perseguia ele, tá lá. E ele começa a gritar com ela, dizendo que não tem medo dela, ela não pode fazer mal pra ele. Enquanto isso, o Dalton tá lá sendo atacado pelo bicho. Explica direito, só mostra o Josh e o Dalton voltando pros corpos deles. Só que antes disso, tá acontecendo um rolê lá na casa, né? Enquanto eles estão se aproximando,
os corpos deles, as entidades começam a atravessar pro lado dos vivos e tentar atacar ali a galera. A Elise, os dois doidos, a Renee, e enfim. As luzes começam a explodir dentro da casa, fica tudo escuro. E os doidos começam a andar pela casa. Um deles entra num quarto que tem uma gaveta aberta e quando ele chega perto tem uma mão que tenta atacar ele. E já pula pra parte que o Josh e o Dalton conseguem voltar para os seus corpos. Eles acordam e tal. E aí eles estão comendo ali. O Dalton tava morrendo de fome. O bichinho ficou 3 meses sem comer, né? Só se alimentando por líquidos e tal. E ele começa a comer loucamente. Eles estão lá conversando. Só que os dois doidos estão lá naquela van dele, que é tipo uma van do FBI, que tem uns negócios lá de câmera. Eles estão conversando, dizendo que tiraram novas fotos iradas, conseguiram pegar entidades pelas fotos e pelos vídeos. Nesse momento o Josh tá na sala da casa, enquanto a Renee, ela tá na cozinha junto com o Dalton e a sogra dela. O Josh tá lá na sala, a Elise vai até ele. Ela percebe que o Josh tá esquisito, ela tira uma foto dele. Quando ela tira essa foto, ele fica extremamente transtornado, perguntando por que ela fez isso, que ela sabe que ele não gosta, e começa a ficar super agressivo. E quando a Elise olha a foto, não mostra pra gente, mas quando ela olha a foto, ela vê alguma coisa. E é nessa hora que o Josh começa a enforcar a Elise e ela morre. Quando a Renee chega na sala, o Josh não tá lá. Ela vê que a Elise tá morta ali e ela começa a procurar o Josh. E ela não acha. Só que quando ela vê a câmera da Elise no chão, ela pega e olha a última foto. E a última foto é simplesmente aquela bicha lá que perseguia o Josh quando ele era criança. Diz que ia tirar as vísceras da Elise, que já tinha ameaçado a Elise 200 vezes, e dizendo que ela ia matar a Elise. E ela realmente acabou matando a Elise. A Renee tá lá vendo a foto e ela percebe que o Josh tá possuído por aquela coisa, que não foi o Josh que voltou, foi aquela coisa que voltou. E aí, enquanto ela tá com a câmera na mão, o Josh pega no ombro dela e ela entra em pânico, grita e acaba o filme. Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou vir com a parte 4 logo logo, que é pra vocês conseguirem assistir a parte 5 sem precisar assistir os outros filmes. E eu espero que vocês tenham entendido alguma coisa. Deixa o like, se inscreve no canal, me segue no Instagram e no TikTok. E a gente se vê num próximo vídeo.